Olá, pessoal. Quanto à filosofia da ciência, ela teve um período antigo que basicamente se inspirou em Aristóteles, que durou mais ou menos 1800 anos, quase 2000 anos de história, a ciência que se pautava no pensamento de Aristóteles, que era uma ciência contemplativa, que concebia o mundo como um todo organizado e que a ciência tinha como objetivo descobrir o lugar de cada coisa no mundo, pois todas as coisas tinham sua finalidade, sua razão de existir. Com Galileu Galilei, a Idade Moderna, a Revolução Científica, a ciência passou a ser uma ciência experimental. Aí o conhecimento passa a ser um conhecimento para dominar a natureza, para conhecer a natureza, quando o próprio Galileu Galilei dizia que a natureza é como um livro aberto e que o cientista vai ler nas entrelinhas, ou nas linhas da natureza, as suas leis. Então é uma ciência experimental, é uma ciência que busca resultados para a vida humana. E o Francis Bacon dizia, saber é poder. Então, na medida que a ciência tem conhecimento, tem saber, ela tem poder sobre a natureza. E o objetivo, claro, da ciência é melhorar a qualidade da vida humana. E isso nem sempre aconteceu, porque muitas vezes os resultados da ciência foi apossado por poderes que não tinham como finalidade a vida humana, mas a destruição da vida humana. Em si, a ciência é uma coisa boa, depende como ela é usada. E essa ciência moderna, a partir de Galileu Galilei, ela se pauta pelo método. O que é o método? Aqui nós temos aqui, então, do grego significa caminho, né? Então, meta, caminho, é a via, é o processo pelo qual se dá o conhecimento científico. Então, ele não é feito assim, sem planejamento. Todo conhecimento, toda pesquisa, toda ciência é feito com muito planejamento, com metodologia, com aquilo que vai se buscar, né, para que se faça um processo, um caminho para se chegar ao resultado que está buscando. Vejam, além do caminho, como se explica aqui o método experimental, né, aqui veja bem qual que é a primeira fase, qual que é o primeiro ponto que o cientista, da onde ele parte? Ele parte sempre do problema, né? Então temos um problema, temos no momento o Covid-19, temos a doença, coronavírus, esse é um problema. Aí vários laboratórios, vários governos, vários países e cientistas envolvidos nesse problema tentando descobrir uma solução para isso. De modo especial, uma vacina que, se aplicada a um grupo de pessoas, se der certo, aí se aplica a toda a população para que possa fortalecer o sistema imunológico. Tá? Então, parte do problema, aí tem o problema, aí vai ter a necessidade, então, de uma metodologia, um caminho, aí vai se partir para a observação, fazer muita observação empírico, ou seja, ir na realidade para ver como funciona. Aí se lança as hipóteses. Quais são as hipóteses? A hipótese seria uma solução provisória. Então se lança, né, exige muita criatividade, por isso nessa fase do método da ciência se diz que a ciência é filosófica, porque ela exige reflexão, pensamento, para poder se lançar uma proposta provisória de solução. E aí buscar os meios para chegar a essa solução. Então, a partir da observação, temos o problema, a observação, vamos observar, aí se lança uma proposta provisória que exige muita criatividade, e aí se vai para a verificação.
vai se testar essas hipóteses para ver, né, a possibilidade de se isso dá certo ou não. Então, vem aqui para experimentação. Aí, principalmente a ciência usa aí a questão dos laboratórios, usa sistemas controlados para fazer isso. Depois disso, então, temos a generalização. Se chegamos a uma conclusão, a uma descoberta, por exemplo, nós, quando estudamos o Louis Pasteur, e ele chega ao resultado de que o carbúnculo era uma bactéria, e essa bactéria enfraquecida, ela geraria no animal, nos rebanhos, o sistema imunológico reagiria, então ela conseguiria superar a doença, e isso aconteceu. Como deu certo, então se usa em todo o rebanho. Tá? Então partimos de um problema, aí a observação, o lançamento de uma proposta provisória que vai ser verificada, vai ser testada, passando pela verificação, pela experimentação, por laboratórios, até se chegar a um resultado, uma generalização. Né? Nem sempre se chega a uma solução. Ou às vezes acontece também de buscando a solução para um problema, se descobre a solução para outros problemas que nesta pesquisa específica não se estava buscando. Tá? Para que o método possa acontecer, tem duas formas, tem dois pressupostos fundamentais, que é a dedução e a indução. São argumentos, então, do método, né? Então, a dedução parte do geral para o particular. Então, você parte lá, todo brasileiro gosta de futebol. João é brasileiro, logo gosta de futebol. Então, você parte de uma premissa geral, todo brasileiro, aí João é brasileiro, e aí você chega a uma conclusão lógica. Então, a dedução, ela parte de um conhecimento geral e se chega a um conhecimento particular. Se deduz, é uma dedução. A indução é o contrário, mas a indução principalmente que é usada na argumentação científica, no método científico. Porque a partir de um pequeno grupo de observações particulares, se chega a uma generalização. Então, vamos supor que a gente quer testar para ver se o cobre dilata com o calor. Então, vai se esquentar vários pedaços de cobre. Aí, quando se observa que isso acontece, então vai chegar a uma generalização. Todo cobre aquecido, ele vai dilatar. E isso até para mais que o cobre, os metais aquecidos sob o calor intenso, ele dilata. Tá? Então a dedução parte de um conhecimento geral e se chega a um particular, uma coisa específica, e a indução que parte do específico, de observações particulares de um pequeno grupo, e se der certo, a probabilidade de dar certo em todos é bem grande. Então, aí se faz, por exemplo, a vacina da gripe. Você vacinou várias pessoas, centenas de pessoas, e deu certo. Aí se vacinou um pouco mais, alguns milhares. Deu certo? Então vamos vacinar todos os brasileiros. Todos os brasileiros podem serem vacinados para prevenir da gripe, tá? Porque é o mesmo processo lá da questão da bactéria enfraquecida, né? Aqui também. Temos aqui então esse quadro, de um lado a indução, do outro lado a dedução, para que a gente possa entender. Então, indução generaliza a partir da comprovação de casos restritos. Então, você observa um grupo pequeno de coisas e aí você, se der certo, no final você generaliza. Então, generaliza a partir da comprovação de casos restritos, específicos, poucos.
Premissa maior não é verdade universal, empírica, hipotética. O que é empírica? Parte da experiência, do concreto, do real. Né? Então a indução ela exige a imaginação e ela sempre é probabilidade, porque você pode vacinar todos os brasileiros para prevenir a gripe, mas pode ser que para alguém dos milhões de brasileiros não dê certo, ou haja uma contraindicação, ou a pessoa tem uma alergia ao próprio remédio, enfim. Então ela é sempre provável, não significa que sempre vai dar certo. Por isso que a ciência é provisória. A ciência não é uma religião absoluta, né? Então é sempre, olha, ela é probabilística, né? É uma probabilidade. Então, do particular, do pequeno grupo, você chega ao geral. Você examina, de repente, geralmente a ciência usa muito, né, alguns animais, aí depois alguns seres humanos, aí se generaliza. Vamos pegar, por exemplo, uma pesquisa de intenção de votos. Aí pega aí um número de, vamos supor, 3.000 pessoas para saber se votam no candidato A, no candidato B ou no candidato C. Aí, desses 3.000, se chega a uma conclusão de como seria a percentagem dos brasileiros que votariam nesses candidatos. A dedução é o contrário, ela parte do geral, como nós já vimos. Então ela vem, particulariza a conclusão pela confirmação geral. Premissa maior é universal, quer dizer, ela é total. Então seria assim, né? Como nós falamos, todo brasileiro gosta de futebol. João é brasileiro, logo gosta de futebol. Então se comprova a vontade no caso aí do João. Dedução versus indução. Continuando para a gente tentar entender. Indução. Sua conclusão vai além do que está contido nas premissas. Raciocínio ampliativo. Acrescenta-se algo de inteiramente novo ao que já se sabia. Conclusão provável. Provavelmente verdadeira. Tá? Então, por que vai além das premissas? Porque se vacina ou se entrevista 3.000 pessoas e dessas 3.000 pessoas se chega a uma generalização de todos os brasileiros, tá? Ou pelo menos de uma parcela maior de pessoas. A dedução, sua conclusão é extraída das premissas. Raciocínio não ampliativo. Explicita-se algo que estava contido no que já se sabia. Conclusão garantida, necessária, é provada pelas premissas. Então, por isso nós falamos ali, todo brasileiro gosta de futebol, do geral. João é brasileiro, logo gosta de futebol. Nem sempre, né? Pode ser que não, né? Mas pelo menos, logicamente, o raciocínio está correto. Mas sempre repetindo, a ciência ela parte sempre da indução, ela faz pesquisa com um grupo específico, com elementos específicos, e aí ela chega a uma conclusão provável. Então a indução, a relação entre as premissas converge do particular para o geral. Tá? Então a indução sempre parte de um grupo pequeno para o geral. Então vai se fazer uma pesquisa com um grupo de alguns metais, aquecendo esses metais, aí se conclui que todos os metais, ao serem aquecidos, dilatam. Tá? Método científico. Então, vejam que nós vimos lá já no começo dessa explanação, quando nós dizíamos sempre a ciência parte de um problema, aí desse problema vai ter as hipóteses. O que é uma hipótese? Proposições que estabelecem relações entre dois ou mais acontecimentos. Então,
parte-se de uma das observações, aí se chega a uma hipótese e se chega então à teoria, né, que seria, pelo controle daquela pesquisa, se generaliza que tudo é possível. No próximo slide temos aí mais ou menos a mesma coisa, observação, caracterização do problema. Então, se a gente tiver claro qual que é o problema que a gente tem, é mais fácil de se buscar o caminho, as estratégias, o caminho que você vai buscar para se chegar a um resultado que seja plausível. Explicações. Dedução. Veja só, a dedução. Todos os corvos são pretos, né? Todos os corvos são pretos. Então aqui é geral. Então eu estou partindo aqui de uma premissa geral. Todos os corvos são pretos. Os 100 pássaros são corvos. Então, se eu estou dizendo que todos os corvos são pretos, tem 100 pássaros e eles são corvos. A conclusão, os 100 pássaros são pretos. Então, se parte lá do geral, todos, daí aqui 100 e aqui que são pretos. A indução é o contrário. Ó. Ele parte aqui os 100 pássaros são corvos. Então, eu observo, eu vou para o campo fazer a pesquisa, a experiência, e aqui eu pesquiso. Vejo lá, 100 pássaros e vejo que eles são corvos. Então, dessa premissa, eu vou aqui para a observação e vejo os 100 pássaros são pretos. Então, eu vejo lá que são corvos, eu vejo que eles são pássaros pretos. Conclusão, todos os corvos, né, são pretos. Temos aqui também a abdução, né, mas isso não está muito no nosso caso aqui, mas em todos os casos, a premissa, todos os corvos são pretos. Observação, os 100 pássaros são pretos. Conclusão, os 100 pássaros são corvos. Um outro exemplo aqui, de indução aqui. Nesse lado aqui, indução. Número 1. Cães, gatos e macacos têm coração. Veja só, eu parto de um grupo limitado de animais aqui, ó. Cães, gatos, macacos têm coração. Então eu tenho um grupo aqui de animais que eu observei e sei que eles têm coração. Número 2. Cães, gatos e macacos são mamíferos. Então aqui é uma observação, aqui eu tenho a observação 2, uma segunda premissa, e aqui eu chego a uma conclusão. Mamíferos têm coração. Veja, então aqui é uma indução. Eu parto de um grupo de animais, eu percebo que esse grupo de animais, primeiro, eles têm coração, depois eu deduzo que eles são mamíferos e concluo, mamíferos têm coração. Então eu cheguei do específico, do particular, de alguns para o todo, mamíferos. Aqui estou dizendo todos os mamíferos têm coração. Aqui tem, ao contrário, aqui temos a dedução. Veja só, dedução, ao invés de partir aqui como de alguns animais, aqui já parte de todo mamífero tem um coração. Todos os cães são mamíferos. Conclusão, todos os cães têm coração. Então, veja só, aqui, indução, parto do particular e chego a uma conclusão geral. Aqui eu parto de na dedução eu parto de uma premissa total, geral, e chego a uma conclusão particular, que todos os mamíferos, aqui os cães, né? Então chegou a essa conclusão. Os livros são capazes de trazer transformações à vida humana. A televisão, o jornal, o rádio e outros meios também o são. Tá? Ora, os livros, a televisão, o jornal, o rádio e outros meios constituem fontes de informação. Logo, conclusão,
as fontes de informação são capazes de trazer transformações à vida humana. Tá? Então, daqui de algumas coisas particulares, livros, televisão, jornal, rádio, eu chego aqui a uma conclusão geral. Então, se eu parto do particular, de alguns específicos aqui, e chego a uma conclusão geral, eu estou fazendo uma indução, estou partindo do específico para o geral. Aqui, dedução. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Sócrates é um homem. Conclusão. Sócrates é mortal. Então, já que essas duas premissas, a primeira e a segunda, são verdadeiras, aqui temos uma geral, aqui temos uma particular, chegamos a uma conclusão particular. Sócrates é mortal. Que todos os homens, aqui Sócrates é mortal. Então, aqui, todos os homens, Sócrates é parte desses homens e Sócrates é mortal. A indução, ao contrário, a premissa 1, 2, 3. E posso colocar mais premissas, posso colocar quantas premissas eu quiser. Então, premissa 1, Pedro é homem e mortal. Então, eu observo e vejo que Pedro é homem e mortal. Na premissa 2, João é homem imortal. Antônio é homem imortal. Concluo, todos os homens são mortais. Tá? Então, parto de Pedro, João, Antônio para chegar à conclusão que todos os homens são mortais. Dedução e indução. Dedução do geral para o particular. Exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Conclusão. Exemplo 2. Todo mamífero tem coração. Todos os cães são mamíferos, logo todos os cães têm um coração. Exemplos de indução. Seu calor apodrece a laranja? Seu calor apodrece a banana? Seu calor apodrece a manga? Ora, laranja, banana e manga são frutas, logo o calor apodrece as frutas. Então, se parte de um grupo específico e se chega a uma conclusão geral. E como eu estava afirmando, a ciência parte desse raciocínio indutivo. Ela não parte de verdades gerais, parte de experiências específicas. Faz experiências concretas. E dessas experiências concretas, com pouca coisa, generaliza. Por isso, ela não é uma verdade certa, mas é provável, existe probabilidade. Aqui temos mais um exemplo, dedução inferior, um resultado de uma regra e um caso específico. Regra, todos os humanos são mortais. Tem aqui caso, Peirce é humano, resultado, Peirce é mortal. Indução, inferir uma regra geral de um caso específico e um resultado. Então, temos aqui, Peirce é homem, então, sabemos que ele é homem, então, ele é mortal. Regra, todos os humanos são mortais. Então, aqui dessas questões específicas aqui desse Peirce, que é humano e que é mortal, chegamos à conclusão que todos, né? Então, indução. Hipótese, inferir um caso específico de um resultado e uma regra. Regra, resultado, Peirce é mortal. Regra, se todos os humanos são mortais, Peirce é humano. E aqui, caso, né? Peirce é humano. Indução, generaliza uma conclusão obtida a partir de um número restrito de casos. Premissa maior não é verdade para todos os casos. Empírica, experimental, hipotética, imaginativa, criativa, indica probabilidade. Propõe verdades para serem deduzidas. Então, isso é a indução. Dedução, particulariza a conclusão a partir da confirmação geral de todos os casos. Premissa maior é verdade para todos os casos e contém a premissa menor. Lógica, segura, comprova verdade incontestável. Comprova verdades induzidas. Então,
vimos vários casos, alguns exemplos, para que a gente pudesse então chegar a um entendimento do que seria então a dedução e a indução. A dedução que parte do geral e chega a uma específica, particular, e a indução que é usado pela ciência, no método científico, que parte de observações empíricas particulares, bem concretas, e dessas observações concretas se generaliza para uma verdade geral. Muito obrigado.